para nossa aula de português agora? Que tal relembrar os assuntos que nós vimos ontem na aula de português? Vamos lá? Um assunto que eu gosto muito de falar é o mal com L, diferente de mal com U. Vamos lá no exemplo? Quem já sabe, levanta a mão que eu estou vendo vocês. Lembra que a tia Rosa colocou lá na casa de vocês uma câmera escondida aonde a tia Rosa vê tudo. O menino está comendo mal. O menino está comendo mal, mas como eu sei se esse mal aqui que a tia Rosa escreveu se escreve com L ou se escreve com U? Vamos pensar? Tia Rosa já falou isso ontem. Como será que escreve? Por que escreve com M, com L, ou por que escreve com U? A gente tem que observar qual é o antônimo da palavra. O menino está comendo mal. Eu posso falar o menino está comendo bom? Não. O menino, o oposto, diferente. O menino está comendo bem. Então, mal, quando se escreve com L, eu posso trocar pela palavra bem. Quando eu escrevo mal com L, porque eu posso trocar pela palavra bem, ok? E aí, nós vamos, o homem mal pegou o celular. Esse mal aqui, o homem mal, esse mal pode ser trocado por bem? O homem bem pegou o celular? Não. O homem bom pegou o celular. Revisando. Mal com L, diferente de mal com U. Por quê? O mal com L se refere ao contrário da palavra bem. E vocês vão aprender mais lá na frente qual é a palavrinha mal com L, é diferente da palavra mal com U, porque uma é adjetivo e a outra é advérbio. Então, isso não é agora, vai aprender mais lá pra frente, quando vocês estiverem maiores. Mas, por enquanto, o que nós devemos saber é que mal com L é o oposto de bem. Mal com U é o oposto de bom. Quando eu posso pegar a mesma frase, tirar o mal e colocar bem, eu escrevo com L. Quando eu tiro a palavra mal e posso colocar bom, eu escrevo com U, ok? Mal com L, mal com U. São palavras diferentes. Uma letrinha só, o mesmo som e torna o sentido muito diferente, ok? Então vamos fazer a revisão agora da palavrinha Ca
cauda. Cauda com U e cauda com L. Cauda com U, diferente de cauda com L. Cauda, diferente de cauda. Isso é uma caneta legal. Adoro morangos em calda. Calda com E. Então, quando é a calda feita com açúcar, que põe para conservar os alimentos, é com L. Calda com L. Quando é o cachorro cortou sua cauda. Quando é cauda que podemos trocar pelo rabo do animal, a gente escreve com U. Então, a palavra é a mesma, só troca em cauda de doce, a gente escreve com L. Em cauda de animal, a gente escreve com U, ok? Cauda com L é cauda de doce. Cauda com U é rabo de animal, ok? Então, adoro morangos em cauda com L. O cachorro cortou sua cauda. Então, quando é cauda com L, é doces em calda. Quando é calda com U, é rabo de animal, ok? Aprenderam? Mal com L, diferente de mal com U. Cauda com L, diferente cauda com U, ok? Vamos para a próxima parte da revisão. Então, vamos falar um pouquinho do sentido figurado e sentido real. Lembra que a tia Rosa falou ontem que existe palavras do sentido figurado? O que é sentido figurado? Nossa, chegar lá na escola hoje, a tia Rosa tem que descascar o abacaxi. Ou então, nossa, amanhã eu estou cheia de pepino para resolver. Então, essas palavras, será que eu vou ter algum pepino, né? Vou ter que cozinhar o pepino? Como que eu vou fazer para resolver esse pepino? Será que eu vou ter que descascar o abacaxi amanhã aqui na escola? Não, essas palavras não têm o sentido real. Ela tem o sentido modificado de acordo com a nossa fala, de acordo com a nossa linguagem. Nós mudamos o sentido da palavra. Nós não encontramos o sentido figurado em dicionários. É muito difícil encontrar o sentido figurado. Descascar o abacaxi, resolver o problema. Pepino, eu vou ter que resolver o pepino. Problema. Então, são palavras que não tem nada a ver com o que a gente quer dizer realmente. Aí a gente fala que é sentido figurado. Sentido figurado é quando a gente fala uma outra palavra para descrever uma ação completamente diferente. Aqui eu tenho descascar o abacaxi. Será que eu vou descascar o abacaxi ou será que eu vou resolver um problema? Então, tem algumas palavras que a gente tem um ponto de interrogação que é para a gente prestar atenção. Por isso que quando uma pessoa fala,
a gente tem que prestar atenção no que ela está falando, no contexto que a palavra está. Muitas vezes a gente não presta muita atenção e às vezes fica preocupado sem saber o que aquela pessoa quis dizer. Porque às vezes o significado da palavra muda se ela estiver falando no sentido figurado. Muitas vezes ele fala assim, esse menino é legal, né? A gente faz isso aqui para dizer que essa palavra está entre aspas. Quando a palavra está entre aspas, aspas é isso aqui. A gente quer dizer ao contrário, né? É uma palavra no sentido figurado, ok? E agora, nós já fizemos a revisão, a aula de ontem foi pesada, né? Foi grande a aula de ontem. E agora a gente vai para praticar a nossa oralidade. Oralidade, como já falei em aulas anteriores, é como a gente fala, a palavra que sai das nossas bocas, né? A nossa oralidade. O que eu estou fazendo agora, eu estou praticando a minha oralidade. A escrita é quando a gente escreve e a oralidade é quando a gente fala. Então, imagina se a tia Rosa viesse aqui e falava assim, oi, gente, hoje a tia Rosa vai dar aula de português. Então, a aula é muito importante para a gente saber a importância de palavras escritas com L e a palavra escrita com U. A minha oralidade não é boa. Então, quando a gente trabalha a oralidade desde criança, a gente fica com esse tom de voz alto, as palavras são mais claras e a gente consegue entender melhor o que o professor está falando. Muitas pessoas têm dificuldade de oralidade, de falar, principalmente quando vai falar em público. Tem medo de falar em público. Porém, o que a gente pode fazer? Trabalhar desde cedo a nossa oralidade. E é isso que nós estamos fazendo hoje. De olho na oralidade. Primeiro nós vamos planejar. Planejamento é tudo na vida. Para tudo a gente tem que se planejar. Para a tia Rosa vir hoje para o trabalho, a tia Rosa primeiro se planejou. O que eu vou falar, o que eu vou fazer, como eu vou explicar tal conteúdo. Isso tudo é um planejamento. Quando a gente vai fazer um bolo, existe um planejamento. Eu vou colocar a farinha primeiro, eu vou colocar os ovos, depois eu vou colocar o fermento. Então, isso é uma sequência, um planejamento. Planejamento é a sequência do que nós vamos fazer para que aconteça algo bacana. Tudo que é planejado é organizado. Se você quer se organizar para a sua festa de aniversário, então vamos planejar. O planejamento da festa de aniversário é você pensar quais são os convidados, depois o que eu vou servir, depois o que cada pessoa vai comer. Então, a tia Rosa, às vezes todo ano a tia Rosa faz o planejamento das Olimpíadas. Então, no começo do ano, a tia Rosa senta com todas as outras coordenadoras e nós planejamos todas as ações que terão durante o ano. Então, esse é o planejamento geral da escola. Aí, antes de chegar à Olimpíada, a gente senta novamente. Qual é a turma que vai entrar primeiro? O que vai dançar cada turma? Então, isso se chama planejamento. E neste módulo, você viu duas tirinhas com palavras, as da Mafalda e as 100 palavras, as do Calvin. Vamos conhecer melhor como são as tirinhas?
Tirinha é uma sequência de quadrinhos, geralmente 3 ou 4, que contam uma história. Pode ter palavras que aparecem em balões, mas também podem ser compostas apenas por desenhos. As tirinhas circulam em jornais e revistas e têm o objetivo de levar aos leitores humor ou crítica a costumes e fatos da atualidade. Então, tirinhas, elas sempre aparecem em jornais ou revistas, sempre com alguma coisa engraçada para a gente rir, ou então com alguma crítica em algo que está acontecendo. Hoje mesmo, nós podemos observar algumas tirinhas que está vindo nos jornais, indagando, perguntando por que as pessoas estão saindo na rua sem máscara, fazendo alguma brincadeira para que as pessoas tomem consciência que devem ficar em casa. Esse é a principal razão, uma brincadeira para que as pessoas possam ter mais consciência daquilo que elas estão fazendo. Algumas histórias, como a da Mafalda, da página anterior, mostram que os personagens estão preocupados com o meio ambiente, com a pobreza. E você? Está preocupado com isso? E agora é a sua vez de trocar ideias com seus colegas, só que vocês estão sem colegas em casa, vão trocar ideia com o papai e com a mamãe e perguntar quais são as grandes preocupações do dia de hoje. Hoje eu me preocupo muito, mas muito. Além dessa crise que nós estamos vivendo, incomparável, ímpar, né? Nós nunca passamos por nada parecido na sociedade, de ficar parado tanto tempo sem ir para o colégio, nunca ficamos. E que a minha preocupação é muito grande. Será que quando isso vai acabar? Será que a gente já pode voltar à aula semana que vem? O que será que vai acontecer? E não depende da gente, não depende de mim, não depende da tia Marilene, depende de algo que vem, uma ordem, que vem falar pra gente, mandar a gente voltar ou ficar parado. Isso me preocupa muito, isso é uma preocupação. E quantas pessoas que vão ficar desempregadas nesse período? Quantas pessoas que vão perder o que tem nesse período? Então a gente tem que pensar muito nessas coisas que nós estamos fazendo, nessas atitudes, e para a gente tentar resolver o quanto mais cedo, mais rápido possível essas atitudes. Então nós vamos apresentar, como nós não temos para o colégio, você vai apresentar para o pessoal da sua casa. Você vai se colocar à frente, hoje pega um dia à noite, que está todo mundo em casa, o papai, a mamãe, os irmãos, então o papai e a mamãe, e apresente para eles. Na sua casa, nós separamos o lixo e enviamos ele para a reciclagem? Na sua casa, usamos luz para produzir energia e diminuir o consumo de energia elétrica? Sua família utiliza sacos plásticos para trazer produtos do supermercado? Sua família economiza água no banho ao lavar a louça? Como vocês agem para mostrar às pessoas que é importante preservar a natureza? Quando vamos à praia, ao rio ou ao parque, recolhemos o nosso lixo? Não sujamos o local? Na minha escola, sempre procuro uma lixeira para jogar lixo. Na limpeza pessoal e de casa, minha família procura sempre usar produtos biodegradáveis que são menos prejudiciais ao meio ambiente. Sempre que possível, utilizamos o transporte público para ajudar a poluir menos o ar. Você já plantou alguma árvore? Já viu alguém fazendo isso? Nunca plantei, mas gostaria de poder plantar. Quero aprender a cuidar das plantas. Já vi pessoas replantando em áreas desmatadas. Minha casa tem muitas plantas e sempre há algum brotinho crescendo nos vasos. Vocês sempre se preocupam com as pessoas carentes. Como vocês conseguem ajudá-los?
Recolhemos brinquedos sem uso e levamos para o orfanato, doamos nossas roupas quando não servem mais e estão em bom estado. Então, todas essas questões, do 2 ao 5, vocês não vão escrever nada, vocês só vão ler novamente. A Rosa já até falou isso na aula passada, mas a Rosa está revisando, porque a aula passada ficou um pouco grande, então a tia Rosa está revisando hoje com vocês. Então, vocês vão ler isso daqui, vão pensar o que vocês fazem e o que vocês não fazem e vão contar, vão conversar, vão apresentar. E na página 162, a gente vai revisar. Chegou a hora de refletir como foi a experiência de fazer esse relato. Não é para os colegas, né? Responda com sinceridade as perguntas. Falei em voz alta para que todos escutassem? Expliquei bem as escolhas que nós fazemos em casa? Escutei com atenção os relatos dos meus colegas? Depois da sua avaliação, você merece certificado de cidadão. Destaque do material complementar 2, o seu certificado de cidadão mirim. Escreva nele o seu nome e mostre para a família e seus amigos. Vamos testar? Chegou a hora de testar se você aprendeu bem todos os novos conteúdos. Lemos as tirinhas e histórias sem palavras. Em que alternativa estão as características das histórias sem palavras? Então, vocês vão ler todas essas questões. E para concluir, né, vocês vão ler, vão responder, vocês vão fazer sozinhos, sem a ajuda da tia Rosa, para eu ver quem conseguiu fazer tudinho. E para concluir, o que nós estudamos? Histórias sem palavras, que foram as histórias visuais, né? Que nós vimos o poema feito com figuras e neles tinham várias palavras. Tirinhas da Mafalda, tirinhas do Calvin, palavras com a letra L e U, sentido próprio e figurado. E agora nós vamos à parte para conectar. Vamos lá? Então, vamos lá no capítulo para conectar. Lembrem-se que a tia Rosa já falou para vocês, quando vem essa palavra para conectar, é no livro de português, mas vai conectar a uma outra atividade. Então pensem, qual será a atividade que o livro de português está querendo se conectar? Conectar, como vocês sabem, melhor do que a tia Rosa, é ficar junto, né? Quando eu quero conectar com uma pessoa que está longe. Então, eu uso o WhatsApp para conectar com vocês. Eu uso o YouTube para ficar conectada a vocês. Então, vamos lá. Cuidados com a alimentação. Olha a luzinha aparecendo aqui. Tchan, 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 tchan. Qual é a matéria que eu quero falar? Cuidado com a alimentação? Será que é história? Será que é geografia? Você acertou, é ciências. Explore. Leia o trecho a seguir e veja que descoberta importante. Experimente juntar as embalagens de alimentos industrializados que come em um dia, uma semana, um mês. Com uma atividade assim, alunos de uma escola do Rio se assustaram com a quantidade de lixo gerado numa semana. Imagina, essa escola fez todas as crianças juntarem o lixo, né? O lixo de alimentos industrializados, que a gente come em um dia, depois de uma semana, depois de um mês. Uma escola do Rio, segundo a psicóloga Laís Fontinelli, do Instituto Alana, as crianças perceberam que acostumavam comer alimentos pouco nutritivos, que não se alimentavam bem. E você, se alimenta bem? E muitos calóricos, que ajudam a engordar. Com alimentos assim, especialmente quando as crianças não fazem atividades físicas, a saúde pode sair prejudicada.
No país, cerca de 30% das crianças entre 5 e 9 anos estão acima do peso. A psicóloga sugere que cada um faça um diário com o que come no dia a dia. Só assim perceberemos se a nossa alimentação é ou não equilibrada. Uma dica: o que vem da natureza, como frutas, verduras e legumes, faz bem. E agora vamos responder as questões. De acordo com a matéria, os alimentos industrializados costumam ser nutritivos? Eles fazem bem às crianças? Então, o que essa matéria está falando? A atividade foi para juntar todas as embalagens de todos os alimentos industrializados que você come durante um dia, depois durante 2 dias e depois durante um mês, 30 dias. Será como seria esse seu lixo? Vamos pensar? Então ele fala de como essa alimentação é nutritiva, a alimentação industrializada, o que ela dá dica, quais são os alimentos mais nutritivos? Circule no trecho a dica que a psicóloga dá para reconhecermos os alimentos que faz bem. 3. Será que sua alimentação é equilibrada? Para descobrir, que tal seguir a sugestão da psicóloga e fazer um diário do que você come durante 8 dias. Então, olha só a tarefa de hoje, hein? Semana que vem, hoje é terça-feira. Semana que vem, na próxima terça-feira, nós iremos saber o relato. Podem fotografar o diário de vocês. É bom fotografar, aqui vídeo vocês ficam um pouco tímidos, né? Fotografem os diários e mandem para a Tia Rosa daqui 8 dias. Na próxima terça-feira, nós faremos a análise de qual alimentação é mais saudável. Amplie. Em ciências, aprendemos que precisamos nos alimentar bem para crescermos fortes e saudáveis. E em português, aprendemos a entender e a elaborar receitas fáceis de fazer. Que tal preparar em casa uma salada de frutas? Isso nós já fizemos em ciências, né? Nem precisa fazer novamente. Então, a mamãe vai técnica 2 saladas de frutas. A salada de frutas é um bom exemplo de lanche saudável? Uma pergunta. Será que a salada de fruta é um bom exemplo de alimentação saudável? Que outras receitas vocês poderiam preparar para cuidar bem de sua alimentação, tornando o seu lanche mais prazeroso e nutritivo? Converse com seus colegas e escreva suas respostas. Então, conversar com os colegas, por enquanto, não tem jeito. Vamos conversar com os pais, com os irmãos, com os primos, ou então com os amiguinhos através do WhatsApp que nós temos aí, tá? Fazem pequenas ligações, videochamada, vê que hora que seu amigo pode conversar com você, que vai ser bem bacana, tá? Ok? Beijo e até quarta-feira, que é amanhã. Beijo, beijo, beijo. Tchau!